Vamos lá. Antes de começar Masechet Rosh Hashanah, Rafat Shema Emi Moratir Achelerada Batchamim, o Dorshach Israel. Vamos falar sobre a ordem das Masechetot. A gente muito se perguntou, a gente viu que a princípio parece que o Rosh Hashanah foi pulado. Agora a gente voltou para o Rosh Hashanah. Na ordem hoje do Shas, o Rosh Hashanah está antes de Yomá. Por que a ordem da Masechetot é dessa maneira? O Rambam, na introdução para as Mishnayot, ele traz porque a ordem de todas as Mishnayot. E assim ele fala no Seder Moed. Depois que ele fez o Seder Israim, que é o primeiro Seder que tem, a gente entrou em Seder Moed. Moed, como o nome já fala, de Moed, de festas, entre aspas. E assim ele começou com Masechet Shabbat, porque, assim fala o Rambam na linguagem dele, Mipnei Sho Kadmon B'Ma'ala, Mipnei Sho Bechol Shivat Yamim. Todos 7 dias tem Shabbat. Mais constante. E também com Shabbat começou a Torá com Parashat Moadot. Na Parashat Moadot, quando ele fala sobre todos os Hagim, fala primeiro de Shabbat. Vesider Achar Shabbat Eruvin. Me deixou o menino de Shabbat. Depois Shabbat colocou Eruvin. Porque Eruvin também é do assunto de Shabbat. Ve'acharav Psachim, e logo depois colocou Psachim, por quê? שהוא תחילת המצוות הנותנות על ידי משה והיא כמו כן מצווה שנייה לשבת בפרשת מועדות. Começo das mitzvot que começou Moshe falando foi Psachim, Pesach. Sim, Moshe começou falando sobre o Korban, lá em Mitzrayim ainda. Então começou falando sobre Psachim também. E também porque Pesach é o segundo assunto entre as Parashat Moadot, na Parashat que fala sobre as festas do Torá. Vesider Acharkar Shkalim, que Moshe considerava a Torá, no jeito que dá o Seder na Torá. Moshe lembrou de Pesach, Moshe depois lembrou de Shkalim. Por isso que a gente já fala sobre Shkalim, ou depois de Pesach, nas Parashot da Torá, está Shkalim. E depois de Shkalim, a gente bota, está na Parashat Kitissá, a gente fala sobre o quê? Sobre o Yom Kippur, que está na Parashat Acheremot, logo depois. Então, pela ordem da Torá, Shkalim, depois Yom Kippur, por isso que é Shkalim, Yomá. E por que depois de Yomá, depois, para acabar, já que ele começou falando sobre Pesach, Shkalim e Yomá, já falou sobre o Psachim, já falou sobre o Pesach, vamos acabar sobre o assunto de Shalosh Galim. Então, o que ele fez? Tinha que falar sobre Sukkot e Shavuot. Sukkot tem Masechet Sukkah, Shavuot não tem Masechet, mas tem Masechet Beitzah, que fala sobre geral de Yom Tov, leis gerais de Yom Tov. Então botou lá Shabbat, Eruvin, Psachim, Shkalim, Yomá, Sukkah, Beitzah. Primeiro, por que Sukkah antes de Beitzah? Porque tem mais mitzvot. Assim falou o Rambam. E o que sobrou então de todas as festas? Rosh Hashanah, depois de Beitzah colocou Rosh Hashanah. Agora já falou de todas as festas, então a gente tem que falar sobre os Taniot, que foram lembrados nos livros dos Neviim, que são os jejuns que fizeram os Neviim, que falaram sobre falta de chuvas, etc. Masechet Ta'anit. Depois de Masechet Ta'anit colocaram o Megillah, que também foram os Nevim que tiknu, também foram os Nevim que decretaram essa festa. Megillah fala sobre Megillat Esther, sobre Purim. E depois de Megillah Moed Katan, porque ele é entre Purim, que também entre os dias de Purim é proibido de fazer jejuns e espelho e discursos fúnebres. Colocaram o Moed Katan, que também fala sobre muita coisa de Avelut no final, muita coisa de Elut no final,
No começo, mais que no começo, fala sobre o Chol Hamoed. E depois que já falaram sobre todas as festas e tudo, então agora precisaram falar sobre Hagigah. Porque Hagigah é uma coisa que traz em todos os Shalosh Regalim. Que Hagigah, sobre o Korban Hagigah, a gente fala todo mundo é Hayav de Hagigah, fora esses. E aí a gente acaba Seder Moed. Isso, de acordo com o Rambam, é o motivo da ordem de Seder Moed. Por isso que a gente estranhou, que a gente saiu, pulou Rosh Hashanah, depois a gente voltou para Rosh Hashanah. Na verdade, o Rambam explica essa ordem. Agora vamos nós começar. Vamos lá. Beit Amud Aleph. Fala Mishnah. Arba'a Rashei Shanim Hem. A gente tem 4 Rosh Hashanah. 4 dias do ano. Bechad Nissan Rosh Hashanah Melachim V'Regalim. No primeiro de Nissan, ele é Rosh Hashanah dos reis e dos regalim. Vamos explicar mais ou menos. A Gemara vai explicar cada um com... A Gemara vai explicar cada um. Vamos explicar mais ou menos. Rosh Hashanah para os reis é o seguinte. Qual é o primeiro ano do rei? Começa em Nissan. Os anos dos reis mudam em Nissan. Por exemplo, alguém que começou a ser rei 1 de Adar, passou 30 dias, chegou Nissan. Aqueles 30 dias é o primeiro ano dele. 1 de Nissan, segundo ano do reinado. Secreto? Quê? Secreto? Primeiro de Nissan, muda o ano do reinado. Qual é a importância do ano de reinado? Então, o Gemara vai falar para os contratos. Todos os tarot que tinham, ele botava a data, o mês e qual ano do rei tal. Bechad Be'elul, Beregalim, a Gemara vai explicar o que quer dizer Rosh Hashanah para Beregalim. Bechad Be'elul, de Elul, Rosh Hashanah Le'Maaser Be'emah. de Elul, Rosh Hashanah Le'Maaser Be'emah. Fala Rashi, você não pode pegar o animal que nasceu antes disso, não pode misturar com o animal que nasceu depois disso para separar o Maaser. Agora vai explicar cada um com detalhes. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon omrim, Echad Betishrei. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon falam, não Echad de Elul, Echad de Tishrei. Echad Betishrei Rosh Hashanah L'Shanim, V'Lishmitim, V'Leovlot, V'Lenetiah, V'Lerakot. 1 de Tishrei é Rosh Hashanah para os anos, para Shemitah, os anos de Shemitah, no 7º ano, Leovel, do jubileu, no 50º ano, Lenetiah, para fruto, para a árvore fazer aniversário de plantação, Lerakot e para as verduras. Muito importante isso para quando vai separar Maaser, Trumot, Masrot, que não pode separar de um ano, misturar com um ano com o outro. É Rosh Hashanah. As verduras de antes, as verduras de depois, tem que separar o Maaser separado. Bechad Beshvat, 1 de Shvat, Rosh Hashanah Leilad. É Rosh Hashanah para a árvore. Que deveria Beit Shammai, que eu falo assim Beit Shammai. Beit Hillel omrim b'chamishah Maaser bo. Beit Hillel fala dia 15, Tu B'Shvat, como a gente faz hoje. É Rosh Hashanah para quê? Para as árvores. A árvore faz aniversário. Agora, se a gente prestar atenção, a gente tem Netiah e tem Ilad. A gente tem Rosh Hashanah para plantação e tem Rosh Hashanah para árvore. O que isso quer dizer? Se ela foi plantada, então vamos lá. Para Netiah a gente falou que é 1 de Tishrei. Para a árvore a gente falou que é Tu B'Shvat. Então uma árvore que foi plantada em Av, por exemplo, ela foi plantada em Av. Então, esse tempo que ela tem, Av, Elul, até Tishrei, ela completou 1 ano em 2 meses. Quando deu Tishrei, ela começou o 2º ano da plantação dessa árvore. Depois deu o outro Tishrei, ela começou o 3º ano da plantação dessa árvore. Deu outro Tishrei e acabou o 3º ano. Quer dizer, em 2 anos e 2 meses, ela já está no 3º ano de plantação dessa árvore. A árvore a gente sabe que 3 anos a gente não pode comer do fruto dela. Tá bom. Você deu 1 de Tishrei,
ela já tem 3 anos, já completou 2 anos e 2 meses, ela completou 3 anos de plantação. Você pode comer o fruto dela? Não. Porque o Rosh Hashanah para a árvore é só em Tu B'Shvat. Quando você pode comer o fruto dela? Depois de Tu B'Shvat. O que você ganha aqui? Quase meio ano. Mas não ganha o ano todo. Por outro lado, se você plantou ela depois de de Tishrei, só no próximo de Tishrei que ela vai fazer um ano da plantação. Daí, só no Tu B'Shvat seguinte que você vai poder comer. Porque você tem o Rosh Hashanah da plantação, você tem o Rosh Hashanah da árvore. A Gemara vai explicar cada coisa bem extensivamente. Fala, Gemara. Lemelachim lemayilchata. Rosh Hashanah para os melachim, para os reis, para que isso serve para a gente? Fala, Gemara. Amarav chista lishtarot. Para os contratos, para todas as coisas que se assinam. Ditnan, shtarei chová muktamin psulim, amucharim ksharim. Por exemplo, uma pessoa assina um contrato em Kislev. Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. De repente, a pessoa foi emprestado dinheiro para ele, sei lá, Iyar. Vamos botar Tammuz, tipo 6 meses depois. Então a gente sabe que foi emprestado dinheiro para ele, a gente tem Edim, a gente tem testemunhos, foi emprestado dinheiro para ele em Tammuz. E o contrato está escrito em Kislev. Esse Kislev, se esse Kislev que está assinado o contrato é antes do Tammuz, que isso aqui é chamado de estar, como a gente viu aqui, Mukdam. Mukdamin, para Hakamim, para o Beidin, é um estar passul, inválido. Você assinou 6 meses antes de dar o dinheiro para ele. Se foi o Kislev, depois, 6 meses depois de Tammuz, é um estar, meu cara, é um estar depois de ter emprestado, é válido. Então, para você saber se foi o Kislev de antes, o Kislev depois, você precisa de alguma referência de ano. A referência de ano que eles tinham era o ano do rei. Que mudava quando? Em Nissan. Isso aqui como regra. Tanrabanan melech chamado Besrim Betisha Beadar, כיוון שהגיע אחד מניסן עלתה לו שנה, ואם לא עמד עליו באחד מניסן, אין מונין לו שנה, עד שהגיע ניסן אחר. Se o rei começou dia 29 de Adar, entrou Nissan, segundo ano do reinado. Se ele começou 1 de Nissan, só vai ser o segundo ano no próximo Nissan. Amar melech chamad Besrim Betisha Beadar, כיוון שהגיע אחד מניסן עלתה לו שנה. Falou Mar o seguinte, um rei que está no dia 29 de Adar, chegou no dia 1º de Nissan, acabou um ano, ele pode acabar um ano e um dia. Hakamash melan de Nissan Rosh Hashanah lemelachim. Daqui a gente vê que Nissan é Rosh Hashanah para os reis. Ve'om echad b'shanah chashuv shanah. E um dia no ano pode ser como um ano inteiro. Começou o segundo ano do reinado dele, um dia depois dele subir. Mas se ele entrou primeiro de Nissan, só começa o segundo ano no primeiro, no próximo, primeiro de Nissan no ano depois. Fala Gamara, pshita, é lógico. Não precisava nem me falar isso. Fala Gamara, que não. Você poderia pensar, no caso que ele foi escolhido em Adar, mas só começou no dia 1º de Nissan, você poderia falar que a escolha deles é o suficiente para falar que agora é no 1º de Nissan, no segundo ano? Não. Só quando ele assume que começa a contar. Tanrabanan, met be'adar be'amad achar techtav, be'adar monin shana lezeh velezeh, met be'nissan be'amad achar techtav, be'nissan monin shana lezeh velezeh, met be'adar be'amad achar techtav, be'nissan monin lishona lishona, ushnia lishini. Fala Gemara o seguinte, se a pessoa, um rei, morreu em Adar, entrou outro em Adar, mesmo que são poucos dias de Nissan, você pode falar tanto, sei lá, vamos botar aqui, 5º ano para aquele que morreu, ou no estar, ou 1º ano daquele que entrou em Adar, mesmo que são poucos dias do cara. Você pode colocar em todos os tarot, 1º ano do cara que entrou, ou o último ano do cara que morreu. Mesma coisa se o cara morreu, se o rei morreu em Nissan, entrou outro em Nissan,
Mesmo que o rei ficou poucos anos, pode falar como 6 anos daquele que morreu, ou o primeiro ano daquele que entrou. Agora, se morreu em Adar e outro entrou em Nissan, você não necessariamente tem que falar se o 5º ano daquele que morreu se foi até Nissan, de primeiro de Nissan em diante, primeiro ano daquele que entrou, fala Gemara, Marmar, Med Beadar, Beadar, Herdachtav, Beadar, Meunido, Então, Pshita. Primeira coisa que é o primeiro morreu em Adar, você fala, outro entrou em Adar, você pode falar que é o último ano de um, o primeiro ano do outro, é lógico, porque você precisa falar isso. Você poderia pensar que o quê? Você não pode contar um ano para 2 reis, que sim pode. O mesmo ano, ele pode ser para 2 reis, ele pode ser o 5º ano de um rei, o primeiro ano do outro. O rei morreu em Nissan, botaram outro em Nissan, você pode falar tanto o último ano desse quanto o primeiro daquele. Lógico, se você já me falou de Adar, é lógico que Nissan também. Agora mal de tema que a menina no mercado vai chamar que sim. Você poderia pensar que isso que eles falaram que um dia no ano é considerado o ano todo, seria só no final. Se ele assumiu e depois continuou, para você poder ter um parâmetro. Mas talvez no começo não. Você fala só do outro, não fala do final desse. Fica mais pelando que até no começo você pode falar que foi o último ano desse, do que morreu. Se um morreu em Nissan, se um morreu em Adar e outro entrou em Nissan, você só pode falar o último desses e o primeiro daquele. Fala, agora é lógico. Fala, agora é lógico. Isso aqui é só no caso que escolheram, ele foi nomeado em Adar. O Malach, o Melech Ben Melech, e ele é rei, filho de rei. Mal de tempo de lei, tarde de Shlin, Kamash Melan. Você poderia pensar que já escolheram ele de Adar, pode ser que ele é o último ano dele, o primeiro ano dele também ali, e Nissan é o segundo, Kamash Melan que não só conta quando ele tomou posse. Amar Rebbe Yochanan, Minan Melachim Shenomanu Laem Elav Nissan. De onde a gente sabe que os Melachim, a gente conta os anos de Nissan. Sheneemar. O que está escrito lá sobre Shlomo? Quando ele construiu o Beit HaMikdash, está falando lá o seguinte: em 480 anos depois que eles saíram de Mitzrayim, Beshana Revi'it Bechodesh Ziv Hu Chodesh Hashini Lemelech Shlomo al Israel. No 4º ano, no Chodesh de Ziv, que é o segundo mês para o rei de Shlomo al Israel. Ele tem 4 anos e 2 meses que ele está reinando sobre Israel e Shlomo. Foi inaugurado o Beit HaMikdash. Makish Malchut Shlomo Letziat Mitzrayim. Fala Gemara, ele botou junto o reinado de Shlomo com saída de Mitzrayim. Mas Letziat Mitzrayim em Nissan, Naf Malchut Shlomo em Nissan. Mesmo jeito que o Letziat Mitzrayim a gente conta tudo de Nissan. Então aqui também o reinado de Shlomo de Nissan. Por que o Letziat Mitzrayim a gente conta tudo de Nissan? Está tudo na Torá. No primeiro mês de saída de Mitzrayim. No 2º ano do 2º mês de saída de Mitzrayim. Quando é 2º ano do 2º mês? Iyar. Conta tudo quando passa o ano Nissan. Agora vai trazer a prova quando passa o ano Nissan. Se quando vira o ano Nissan, tudo é contrato de Nissan de saída de Mitzrayim, tudo é contrato de Nissan também para o Malchut Shlomo, para o reinado. Letziat Mitzrayim Gufa Minela de Nissan Minyanin. Quem falou que Letziat Mitzrayim é de Nissan que começa a contar? Dilma Tishrei Minyanan. Talvez a gente contra ela e o Tishrei. A gente saiu em Nissan, Yar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Depois começa em Tishrei o 2º ano. Quem falou que é em Nissan? Fala Gemara, não dá para pensar que é de Tishrei, porque está escrito primeiro vai Aaron a Cohen el Horahar, al pi Hashem vai Amot Sham B'Shot 40 Letzet B'nei Yisrael Mered Sai B'Chodesh B'Echad HaChodesh. Primeiro está escrito que Aaron faleceu em Horahar no 5º mês do primeiro dia. Rosh Chodesh Av foi quando Aaron faleceu, no 5º mês. E logo depois de Shit Bechadav, Vayehi Be'arba'im Shana Be'ashtei Asar HaChodesh, Be'echad LaChodesh, de Ber Moshe Vegomri. Depois escrito no 40º ano, no mês de Shvat, Moshe falou, etc, etc. Midekai Av, Bekari Leishnot Rabaim, Bekai Shvat, Bekari Leishnot Rabaim. A gente tem Av, chamou de 40º ano. A gente tem Shvat, chamou de 40º ano. Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat. E chamou Av e Shvat de 40º ano. Então não pode ser nada aqui no meio
que vira o ano. Se fosse Tishrei que virasse o ano, Av e Shvat não poderia ser do mesmo ano. O Shvat depois de Av não poderia ser do mesmo ano. Deveria ter mudado. 41º. Fala Gemara, Miklal de Rosh Hashanah, Lav Tishrei. Então parece que o quê? O Rosh Hashanah aqui para esse ano de Israel não era em Tishrei. E dos reis também não. Bishne Mayach, meu parece desse ano de Israel, ela Haimimad desse ano de Israel, Tilma Leakamat Mishkan, que de Amarav Papa. Isso que tá bom quando você fala isso tudo de Israel. Mas quem fala que é a Kamata Mishkan, como falou Rabba Shnat Esrim Shana, Esrim Legzerah Shavah, Achana Mishnat 40 Shana, 40 Leshgrat Shavah, Malekan Esad Misraim, Afkan Esad Misraim, Imai de Maase de Av Kadim, desculpa, Makan Esad Misraim, Afkan Esad Misraim. Talvez isso aqui é para quem falou Rav Papa, já viu que Rav Papa falou dos 20 anos. Foi tirado para Gezerah Shavah o Esrim, aqui também talvez Arbaim. É para Gezerah Shavah. Fala como não. Mimai de Maaseh de Av Kadim, Dilma Maaseh de Shvat Kadim. A gente está falando o quê? Teve um Av, Rosh Chodesh Av, que Aaron subiu para o Harahar e faleceu lá. Depois teve Shvat, que Moshe falou com todo mundo. Quem falou Av é no quadro de 10º ano, Shvat no quadro de 10º ano, por isso que a gente provou que Tishrei, que é no meio entre Av e Shvat, não pode ser o que vira o ano para a sede de Mitzrayim, contado na Torá. Quem falou que esse Shvat é depois de Av? Talvez o Shvat é antes de Av. E aí não tem problema. Fala Gemara, Lo Sal Kadata, a gente não pode pensar isso, Dichtiv. Acharei Akodoi Sichon Vechinach Nafshi de Aaron, Akate Have Sichon Kayam. Está escrito que Moshe falou depois que Sichon atacou. E Sichon só atacou depois que Aaron faleceu. Dichtiv, como está escrito, Vaishma Knaani Melech Arad, Mashmua Shama Shemet Aaron, Vesargan Yakavod. O que ele ouviu para vir? Vaishma Melech Arad, o que ele ouviu? Ele ouviu que Aaron morreu, os Anei Yakavod saíram, Vekassavur, Nitnareshut Lelachem Israel. E ele pensou o quê? Não tem mais Anei Yakavod que protegem? Agora eu posso guerrear com Israel. Então, se Moshe falou em Shvat depois da guerra com Sichon, a guerra de Sichon foi depois que Aaron morreu. Então, é o Av antes de Shvat. Então, entre Av e Shvat não pode ser que muda o ano. Pode ser só entre Shvat e Av. Isso que está escrito que todo mundo viu que Aaron já tinha saído. Não fala que eles viram, e sim que eles temeram porque Aaron morreu. Não tinha mais nem acabado, como a gente vai fazer a guerra. כדרש להגיש כמו פרולש להגיש דמרש להגיש כמשמע בארבע לשונות או דילמה אלא דהה מידה מהתם כנען como fala להגיש, como está escrito lá as 4 linguagens quais, e aqui também como a gente fala aqui que lá está falando que tifgá, que ikra כולן לשון אם, הם וכן כי תבואו, כי תלכו, כי תחלק, כי תסע, orash das tuas linguagens, e fala que são linguagens que eles ficaram com medo e tal, para provar. E Dilma, ela derra midamei hatam knan, acha Sichon, tanahu Sichon, o Arad, o Knan. Por que falou que lá era Knan, aqui falou Sichon? Ele é Knan, ele é Arad, ele é Sichon, a mesma pessoa. Sichon, שדומה לסייח במדבר. Sichon, porque ele parece com Sayach na Midbar, olha o Rashi, é o filho do cavalo. Knan al Shem Malchuto. Knan por causa do Malchut dele. O Mashmo, qual era o nome dele de verdade? Arad Shmo. E cadê a tem gente que fala Arad Shedomele Arud Bamidbar. Arad porque ele parece como um burro selvagem no deserto. Knan al Shem Malchuto. Knan porque é o nome do reino dele. O Mashmo, Sichon Shmo. Qual é o nome dele? O nome dele seria Sichon. Tá bom. Agora vamos voltar um pouquinho para o que a gente estava falando. Entre Av e Shvat não pode ser, porque está falando que Av no 40º ano, 40 anos, e Shvat no 40 anos. Então, entre Av e Shvat não teve a mudança do ano. Pode ser entre Shvat e Av. Então vamos lá. Fazer um exercício. Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Por que a gente fala que é Nissan?
a gente fala que é Adar, Yar, Sivan, Tammuz, Rejush e Nissan. Então agora você vai ser o exercício da Gemara. Veima Rosh Hashanah e Yar. Por que não fala que Rosh Hashanah e Yar? A Gemara não sabe que a data que não dá para você falar assim, Dichtiv Ayeh Bechodesh. Estou בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן, וכתיב Ayeh בשנה השנית בחודש השני, נעלה הענן מעל המשכן העדות, מדקאי בניסן, וקרא לשנה השנית, וקאי ביד, וקרא לשנה השנית, וקרא לשנה לאו ירו. Está escrito no primeiro ano, no segundo ano, no primeiro mês do segundo ano, inaugurou o Mishkan, de Nissan. Depois escrito no segundo ano, no segundo mês do segundo ano, que veio a Shekhinah, que veio o fogo, etc., para o Mishkan, que é Iyar. Então, Nissan e Iyar, pertencente ao mesmo ano. Ele sabe que o Iyar é esse Iyar depois de Nissan. Então, se Iyar fosse a mudança, Nissan e Iyar seria de anos diferentes, esse seria o último mês e esse seria o primeiro. Então, não pode ser Iyar. Veima Rosh Hashanah Sivan. Talvez Rosh Hashanah Sivan, então. Nissan Iyar, Sivan. Se Nissan para Iyar não mudou, vamos falar que é Sivan. לא עושה אגדת איך דכתיב בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ומית בחודש השלישי בשנה שנית לצאת וגומר מבעלי. Se fosse mudar ali, porque está falando de um terceiro mês, etc. Se fosse mudar o mês agora, ele deveria falar no terceiro mês do segundo ano. Disso que ele não falou, só falou no terceiro mês, como se fosse falando no mesmo ano. Então ali não muda o ano. Veima Tammuz, Veima Av, Veima Adar. Por que não fala que é Tammuz, Av ou Adar antes de Nissan? אלא אמר רבי אליעזר מאחה ויכל לבנות בחודש השני בשנת 4 למלכותו. Ele faz também um passuco da construção do Beit Mikdash de Shlomo. Ele fala que eles acabaram de construir no segundo mês, no quarto ano do seu reinado. Mais Sheni, Lav Sheni Leareach Shemonit Bo Lemalchutó. Não é Sheni que é Sheni. Deveria ser o quê? No segundo mês. No segundo mês que contam do reinado dele. Matkif la Ravina velador Ravina veima Sheni Bachodesh. Por que não fala que é o segundo dia do Chodesh? Imken Sheni Bachodesh behede ahava ktiv bei. Deveria ter escrito no segundo dia do mês. Deveria ter escrito veima besheni beshabat. Talvez eu não sei no Shabbat, na segunda-feira. Chada delo ashkechan Sheni beshabat dichtiv veod makish Sheni batra le Sheni kama. Mas Sheni kama Chodesh a Sheni batra Chodesh. Do mesmo jeito que o primeiro Sheni é no segundo mês, aqui também é no segundo mês do quarto ano, e no segundo mês do quarto ano que ele está falando aqui olha o Rashi. Mais Sheni, de Hadre Katav Pamacheret Bekra Besheni, Me'ach Hashamin de Sheni Le'arech Shemonim Le'melachim. Sheni Bachodesh Be'edya Have Ktiv Bei, que dichtiv בכמה מקומות, באחד לחודש. Se fosse o segundo dia do mês, deveria estar escrito Sheni Bachodesh. Isso está escrito só de Sheni, é no segundo mês. E fala agora, está na Kavatei de Rabi Yochanan, e tem uma braita de acordo com Rabi Yochanan. Essa braita ela vai resumir, só trazendo os psukim, lembrando que a gente viu porque não é cada coisa, vamos ler rápido. Está na Kavatei de Rabi Yochanan. Minayin Sheni Medumanim Le'melachim Ela Nissan. Onde sabe que a gente conta os anos dos reis de Nissan, Shinemar como Dorshit, vai Bishmonim Shana, Berabim Shana, Letzet Ben Yisrael Merem Yisrael. Como já o primeiro passo que eu estou no começo, está escrito lá no Shmonim Shana, Berabim Shana, 480 anos depois que saiu de Yisrael. Isso a gente falou, juntou Malchut Shlomo com Yetziat Mitzrayim. O Ktiv de hoje que Yetziat Mitzrayim Nissan, Malchut Shlomo de Nissan. O Ktiv de Bereshit Shutro, Ve'aron agora orar, al pi Hashem. O Ktiv aí Berabim Shana B'shtei Asar Chodesh. O Ktiv acharei o Koto Sichon, quer dizer, primeiro Aaron, depois Sichon. Aqui foi Adar, aqui foi Av, aqui foi Shvat. Entre Av e Shvat não mudou. Ve'omer Vaishmak Na'ani. Então a gente sabe que foi depois, e não foi antes da morte de Aaron. Foi Shvat depois de Av. Então entre Av e Shvat mudou. Ve'omer Vairu Kol Ha'edah, que acabaram. Porque todo mundo viu que Aaron morreu e eles estavam com medo. Ve'omer Vairu Bechodesh HaRishon B'Shana Shenit, Ve'omer B'Shana Shenit Bechodesh HaSheni, Ve'omer Bechodesh HaSheni L'Yisrael, Ve'omer Veichal Livnot Ve'gomer. Ele trouxe todos os psukim para provar que não foi Tammuz, que não foi Adar, que não foi Iyar, que tem que ser Nissan. Daqui a gente provou que Nissan foi entre Av e Shvat e não foi entre Av e Shvat, foi entre Shvat e Av, porque Av falou que foi com o Hadad Mano e Shvat com o Hadad Mano, então foi entre Shvat e Av.
que muda o ano, e não pode ter sido Adar, a gente viu por quê, não pode ter sido Yar, porque a gente viu que Nissan e Yar do mesmo ano, então não é ali que muda, não pode ser Tammuz, a gente também viu aqui nos Psukim, porque tem que ser necessariamente Nissan, que muda o ano da saída do Egito, e já que muda o ano da saída do Egito Nissan, e eles falaram lá, junto à mudança de ano de Shlomo, com a mudança de saída do Egito, então os dois, tanto os primeiros reis, quanto a saída do Egito em Nissan. Olha.